Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. E a gente começa a viver mais brindando a vida com ele, professor George. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Brindar a vida, que alegria, uma alegria muito grande. Satisfação revê-la, viu? Igualmente. Mais jovem, né? O tempo passa, mas a gente tenta se reinventar sempre. Eu nem tanto, né? É você. Falando em tempo, professor, como é que está a vida desse professor que marcou a história da educação do Ceará? São 50 anos de magistério. É uma vez professor, sempre professor, né? Não muda, né? E desde 2012, né, quando encerramos as atividades do evolutivo, né, a minha vida ganhou diversas tonalidades. Cheguei até, pense bem, em me candidatar, né? Foi? Que absurdo, né? Absurdo, mas o senhor não deixa de estar no meio da política. O senhor Sim. já é gestor do Parque Botânico, Sim. né? Mas Isso. depois a gente fala sobre isso. Pois Mas é. me conte aí, quando encerrou esse ciclo da educação, como é que ficou a vida do professor de matemática, George? Eu entrei indiretamente para o setor público, né? Fui diretor de polo do Projovem Urbano, né? Uma experiência interessante, né? Trabalhar com jovens que estão em processo de recuperação, né? Que abandonaram os estudos e retornam, né? Ah, entendi. É Um resgate, né? professor? Né? Então, foi uma experiência positiva. Um outro foco, né? Uhum. E depois, com a chegada do Bruno na Secretaria do Meio Ambiente, ele me convidou. E desde 2015 eu estou cuidando das plantas, né? Como é essa transição, sair da sala de aula, dos números e ir para o meio ambiente, para a natureza? O que é que isso traz de positivo para a vida, professor George? Primeiro, a natureza te traz muita tranquilidade, é um ambiente muito gostoso, o Parque Botânico, né? Então eu sou gestor do parque e da APA, né? Do estuário do Rio Ceará. E no caso do Botânico, a educação está presente, porque são centenas de escolas visitando e a gente tem que fazer uma palestra. Olha, os alunos ainda mantêm o é laço, o que eu disse, né, uma vez professor? professor, eternamente professor, né? Agora falando de meio ambiente, não de números, né, com esses Sim, alunos. Pois não. Ah. Pois é, então, esse lado do Botânico, né, nós lá temos um viveiro de muda que produz 120 mil mudas para doação, então tem todo esse aspecto muito bom, né? Da preservação ambiental. Então é uma coisa muito gratificante e lá eu me sinto muito bem. Tá certo? Porque a gente chega no estágio da vida, nós estamos falando aí da longevidade, da terceira idade, né? Os valores mudam, né? Eu acho que a idade nivela todo mundo, né? Então, e é com a idade que a gente atinge a maturidade, né, para a vida, né? Começa a enxergar as coisas diferentes. O que o senhor vê mais de diferente com a passagem do tempo, professor? Tudo. É como se a gente dominasse mais o tempo, né? Durante a juventude, o tempo carrega a gente, né? A gente vive acelerado, achando que tem que aproveitar tudo enquanto pode. E o tempo mostra que não é assim, né? E com a maturidade, a gente começa a ter um domínio sobre o tempo. Como é que o senhor usa esse tempo que hoje o senhor domina, professor George? Bom, primeiro, a gente precisa se ocupar. Então, a sociedade deveria se preocupar mais em encontrar espaços para os idosos, porque eles têm muito a contribuir, né? Então, acho que isso é um aspecto importante. Lógico que o idoso não vai exercer trabalhos diferentemente dos jovens, mas ele, dentro do ambiente, ele tem uma contribuição importante de troca de experiências com a juventude e um aprendizado mútuo. Até porque, né, professor, a imagem do idoso mudou bastante. Hoje, uma pessoa de 65 anos, como o senhor, está em plena atividade, o seu pai morreu com mais de 90 anos,
mas mudou muito. É preciso, o senhor falou em algo muito pertinente, que é preciso ter essa visão, essa preocupação de colocar essas pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho, né, professor? Eu concordo com isso, acho importante. Acho que a sociedade está mudando em relação a isso. Eu tiro as coisas pelo cotidiano, entendeu? Por exemplo, você vai ali a uma lotérica, né? Quando você se dirige à frente dos demais, não existe mais nenhuma reação em relação a isso. Então, a sociedade já está aceitando a ideia do idoso, como ela já se coloca que amanhã eu vou estar no lugar dele. Então, acho que eu tenho visto uma evolução da nossa sociedade. Eu não costumo olhar para as pessoas ou para a sociedade como um todo pelos seus defeitos. Eu sempre procuro olhar as pessoas pelas suas virtudes. Sabe por quê? Os defeitos a gente administra. E as virtudes é que produzem resultados tanto socialmente, afetivamente e em termos de produção do trabalho. Olha só, estou conversando aqui com o professor George da Justa Feijão. Professor George, que marcou, volto a frisar isso, a história da educação no período do Colégio Evolutivo, da Faculdade FACE. E o interessante que o professor está colocando aqui é esse aprendizado, porque com a passagem do tempo, porque muita gente pode estar pensando assim, nossa, o professor George tinha colégio, tinha faculdade, hoje não tem mais isso, deve estar triste, deprimido. Não. O senhor se reinventou, né, professor? Sim. Isso, a vida nos dá essa oportunidade. Você foi testemunha ocular, né? Claro! Você estava lá, comandou o X do vestibular durante anos. Foram uns 3 anos, deve ter uma repercussão muito grande hoje, né? Porque a gente atingiu milhares e milhares. Só na parte física, quer dizer, estudando durante os 30... E o Evolutivo durou 31 anos, né? Dizer, então... Não foi uma passagem meteórica, né? Não, 30 anos foram 31 anos mesmo. E nesse período a avaliação que eu fiz é de 130 mil estudantes que passaram por ali, né? Então acho assim, nada é infinito, né? A vida Cumprir toda um ciclo, né, professor? Ciclo São normal, ciclos. Entendeu? Eu anunciei em novembro, me lembro muito bem dessa data, ela marca muito a minha vida, em novembro de 2011, Sim. quando eu decidi ir no Facebook, né? Dizer que a partir daquele momento a gente estava encerrando as atividades. Foi assim que até já estava moderno, né? E aí repercutiu no Brasil inteiro. Era gente de São Paulo. O senhor se preparou para isso, né? Eu me preparei, sabe? Sabe quando a gente vai perder um pai, uma mãe, e que eles adoecem e que eles passam um bom período até falecer? Sim. Isso, por um lado, para a gente é importante para que a gente se prepare para aquela separação. Acho que com a Evolutivo foi muito parecido. Houve uns 2, 3 anos em que a gente percebeu que não ia dar mais. Aquele ciclo já tinha que ser estava concluído. Terminando. E eu termino até dizendo, a era Evolutivo terminou. Né? Como eu termino essa passagem. Mas George da Justa Feijão não terminou, ele continua em plena atividade. Claro. Professor, no próximo bloco, o senhor se cuida para estar bem aos 65 Acho que anos? Sim, né? Eu sou obediente, né? Eu sou diabético, tipo 2, né? Então eu cuido, tomo meus remédios, tá certo? Tomo meu... Mas o senhor vai falar dessa questão da saúde, da família, a importância da família, sim. Daqui a pouquinho, porque no próximo bloco eu vou conversar com um oftalmologista sobre os cuidados que a gente tem que ter com a visão. Está enxergando bem, professor? Sim. Então, no próximo bloco a gente conversa sobre os cuidados com a visão e depois retoma aqui esse bate-papo com o professor George. Um brinde à vida novamente, à saúde. E com Santa Clara, né? Claro, Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. 3224-0909.